trabalhando e pagar todas as verbas rescisórias. Quais seriam essas verbas? Salário, 13º, férias e entre outros, né? Nessa modalidade, o trabalhador ele não recebe o FGTS, fica bloqueado, né, o FGTS dele. Outra modalidade seria a demissão com justa causa, quando o empregado dá algum motivo à empresa, né, para que ela venha a finalizar, encerrar esse contrato de trabalho, como, por exemplo, a falta no emprego, está faltando com frequência, sem comunicar, né, o motivo. Esses são uma das formas que dão ensejo, né, ao empregador finalizar o contrato de trabalho. Quanto tempo mais ou menos eu posso passar faltando na minha empresa? A legislação ela não traz uma data, aquela história de que não, eu não posso faltar 10 dias consecutivos ou 15 dias consecutivos. Aí sim a empresa ela pode me dar uma justa causa. Agora, se eu não faltar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, aí não tem problema, a empresa ela não vai me penalizar. Certo. A empresa, a legislação, ela fala que são faltas repetidas, ou seja, você está fazendo aquela falta com frequência. Então, por mais que seja intercalados dias, né, acontece que a empresa ela tem direito sim em rescindir o contrato com esse trabalhador. Pode continuar. Bom, a outra modalidade de rescisão de contrato é a indireta. Essa é bem curiosa e, inclusive, ela é menos conhecida, que no caso é o empregado. O empregado ele tem direito de rescindir o contrato de trabalho com a empresa se a empresa não cumprir alguns requisitos. Assim como o empregado tem deveres com a empresa também tem deveres com o empregado. Então, se a empresa atrasar salário, não pagar o salário, expor o empregado a algum assédio, né, não fazer o depósito do FGTS, por exemplo. Isso é uma modalidade, inclusive, pouco conhecida, mas que acontece bastante, né? Em algumas empresas não depositarem FGTS e acaba que quando o empregado vai buscar a empresa para falar sobre isso, a empresa diz, não, você só pode sair se você pedir demissão. E não é bem assim. O empregado ele não está ali preso, porque se pedir demissão, vai perder boa parte dos seus direitos. Então, o empregado ele tem que ter ciência que ele também tem os direitos dele assegurados, que seriam a rescisão indireta. Você vai buscar as provas de que a empresa ela continua praticando essas faltas graves, não depositando o FGTS, não pagando os salários ou atrasando muito os salários, expondo algum assédio. Isso tudo pode dar ensejo à rescisão indireta, mesmo a pessoa ainda estando trabalhando, porque já buscou, né, aquele meio de tentar resolver com a empresa, mas a empresa não quis resolver, né, se negou. Então, o empregado ele tem que ter essa ciência de que ele também tem esse direito de rescindir o contrato, mesmo resguardando também todos os seus direitos. É um direito que ele tem. Não é só a empresa que pode rescindir o contrato, o funcionário também pode rescindir o contrato sem perder os seus direitos, né? Nesse caso da rescisão indireta, ele preserva todos os direitos que lhe é assegurado, salário, multa do FGTS, direito ao saque, 13º, férias proporcionais, férias vencidas e até mesmo o direito de dar entrada no seguro-desemprego.
É isso aí, olha. Uma grande dica para você que está aí. Você tem uma pergunta? Na verdade, doutora, a gente está ao vivo na 104,3, tá? Aqui no Facebook e no YouTube está falhando muito. É por isso que eu coloquei aqui para gravar. Daqui a pouquinho a gente vai mandar, né, o vídeo para a senhora. Só que, infelizmente, foi um negócio. Jesus Ponte, viu? Ele vinha, começa a falhar. E começou a falhar, mas eu estou gravando aqui e nós estamos ao vivo para 104,3 Tarumã FM para os nossos ouvintes da rádio, né? Então, assim, existe hoje algo que eu possa fazer, tipo um acordo com a empresa, para que eu possa sair da empresa sem nenhum problema? Sim. Assim, é ilegal eu dizer assim, faço o seguinte, eu quero sair, eu deixo os 40% para a empresa, mas vocês me dão meus direitos. É ilegal fazer isso, né? A empresa não pode fazer dessa forma. Mas existem contratos que a gente pode fazer com a empresa legal, no modo legal. Sim. Acontece muito também essa situação que você citou, Antônio, da empresa ela propor, por exemplo, quando o empregado vai buscar ela para tentar resolver ou não quer permanecer, ou a empresa também não quer que o empregado permaneça, fazer essa proposta de eu te dou esses direitos aqui, mas você me dá a multa, né, dos 40%, e isso é totalmente ilegal. Mas a legislação ela nos traz uma outra forma, que é a forma de acordo entre as partes. Nessa situação da rescisão por acordo, tanto do empregado com o empregador, o empregado ele perde uma porcentagem, mas é menor. Como, por exemplo, na rescisão indireta, ele vai preservar todos os seus direitos, né? Porque ele confirmou, ele provou ali que a empresa praticou ali faltas graves. Nessa uma que é o acordo entre ambas as partes, o empregado ele tem direito ao salário dos dias trabalhados, né? As férias proporcionais, férias vencidas, porém, já no FGTS, ele já só vai receber 20%, já não vai ser 40%, mas ainda é melhor do que dar todo 40% para a empresa. Ou deixar retido lá o FGTS e não receber nadinha, né? Justamente. Eu, na minha primeira empresa, eu pedi demissão, ficou retido lá meus 40%, não peguei 40%, não peguei FGTS, só rescisão. Não pegou nada. A rescisão. Pois é, e o FGTS, nessas situações de ambos acordo entre as partes, você pode receber 80% do seu FGTS. E os demais direitos, na verdade, são só esses dois que tem um pouquinho de alteração. Os demais continuam normalmente. Agora tu toma cuidado comigo. O senhor vai me colocar na justiça? Não sei. Mas, rapaz! E pior que quem tem o CNPJ Doutora, são 9h56. A gente vai concluir o raciocínio, tá? Porque a gente tem que entregar a rádio a 104, no mínimo alguns minutos antes. Certo, eu vou só dar mais um aparato aqui em relação a esse assunto. O empregado, a partir do momento que ele rescinde, né, o empregado ou o empregador, o prazo da rescisão de ser paga é de 10 dias, né? E muito acontece que o empregado ele assina logo o termo de rescisão e recebe depois de 10 dias, o que não é o certo. O certo é a empresa lhe comunicar com 30 dias de antecedência, e aí quando a empresa já tiver passado esses 10 dias, né, após o fim do seu aviso prévio... Eu sou obrigado a cumprir? Não é obrigado. Tá? Principalmente se você tiver uma outra proposta de emprego. Imediatamente você pode já encerrar ali o seu serviço e sem nenhum prejuízo. Tá? E continuando, a empresa, o certo é você assinar com 10 dias, mas ele já está com o dinheiro na mão ali. Então, quando a legislação fala sobre 10 dias para o prazo para pagar, é 10 dias também para você assinar. Então, quando a empresa estiver com dinheiro lá, você assina. Assina. Isso. E o que acontece é o contrário. Que as empresas pedem para você assinar e aí você fica esperando a empresa lhe pagar depois. Tu disseste naquele dia que era 20 dias.
20 dias pra quem? Pra me assinar. Rapaz, eu vou até tomar cuidado para trazer os nossos parceiros do Momento Jurídico, que o Pedro Ivan já está de olho. Já está só as informações ali. Então, o certo é esse. Então, o empregado, ele tem que ter muita atenção. Que geralmente acontece o contrário. A empresa pede para ele assinar e depois, quando ele eu te assina pago. depois com 20, 10, 15, vai rolando 20 às dias, vezes, né? vai rolando E até às um vezes mês. nem paga. E ele já assinou. E ele já assinou. Aquele termo de rescisão de trabalho é como se fosse um comprovante que ele recebeu. Então, o ideal é que você só assine depois que o Pix já estiver na conta, tá? E nesses casos, quando acontece que a empresa lhe enrola, acaba não lhe pagando depois, você tem um prazo de até 2 anos para entrar com uma ação trabalhista, tá? Para reaver esses valores. Passando esses 2 anos, aí já fica prescrito o seu direito de cobrança, tá bom? Então é isso, espero que tenha ficado bem claro. 9 horas e 58 minutos, nós precisamos entregar a rádio. Doutora, muito obrigado. A gente vai voltar com esse assunto. Tem muita coisa sobre esse assunto que o pessoal começaram a mandar mensagem agora. Só que, infelizmente, o horário já não nos deixa continuar. Mas tem algumas perguntas, como a questão que colocaram aqui, o William colocou, em relação ao empregado que fica com receio de fazer a denúncia, aonde a gente pode fazer a denunciar, de que forma, se a gente pode fazer de forma para o pessoal ver quem é a gente, ou né, de uma forma anônima, né? Então, muita coisa a gente ainda vai conversar. Para conversar, a gente vai tirar um tempo um pouco maior para a senhora, né? Sim. Muito obrigado. Como a senhora não é uma convidada, a senhora faz parte, né? Eu não vou deixar a senhora terminar porque são 9 horas e 59 minutos. Pedro, vamos embora? Bora, mano. Bora, te despede daí que eu vou me despedir daqui. Muito obrigado a você que está conosco até esse exato momento, tá certo? Pela 104,3 Tarumã FM, pelo nosso aplicativo e tá certo com tudo. Opa, beleza. Me deram 10 minutos aqui, Pedro. 10? 10 minutos. Então, bora falar um pouquinho sobre a relação do empregado que fica receioso em relação à denúncia. Bom, acontece nessa situação. Já chegou comigo, inclusive, algumas situações dessas parecidas, onde a pessoa, ela, em primeiro caso, já tentou conversar com a empresa, né? Falou que não pretende continuar no seu trabalho, falou as dificuldades que estão acontecendo, as faltas graves também por parte da empresa ou de algum colega que também compõe a empresa, né? Querendo ou não, um ambiente de trabalho, ele tem que ser respeitado e favorável para o empregado também, assim como para o empregador. Todos temos os direitos e os nossos deveres, assim como o empregado tem os direitos e os deveres dele, e a empresa também. Nessas situações, o ideal é que o empregado procure uma orientação jurídica de um advogado da área. Se possível, doutora Lindra. Então, procure uma orientação jurídica para que ele possa ser tomada essas precauções, ser orientado do que fazer a partir de então, né? O ideal é que comunique, conte tudo, reúna provas, né, suficientes para dar entrada numa possível ação, né, se, no caso se enquadrar de assédio, por exemplo, procure testemunhas, procure reunir as provas e traga um advogado da área para poder ser verificada qual seria a situação. Para denunciar. Para denunciar, justamente. Né? O ideal seria registrar um boletim de ocorrência independente, né? Por exemplo, assédio, que são um dos casos mais graves, assim, né? Assédio. Primeiro momento, busque uma orientação jurídica e registre logo um boletim de ocorrência, tá? Em relação a isso. Né? Porque aí já vai além da seara trabalhista, já vai partir para uma outra situação também que... Dependendo da situação até criminalista, isso, né? Até criminal. Então, é interessante que
tenha primeiro uma orientação jurídica para ver, né, o que se enquadra, o que se encaixa, porque pode ser tanto trabalhista quanto encaixe em outras áreas já também. Então, procure a ajuda de um advogado, registre um boletim de ocorrência. Esse é o primeiro ponto, né, para se resguardar ali. Aí o chefe diz, mas isso é mentira, que ela tá falando todinho. Aí você apresenta as provas. Sim, aqui, né? tenho testemunhas, Testemunha tenho tá aqui as provas. Sim. E aí você vai estar totalmente resguardado no seu direito. Respaldado também, né? Justamente. Eu Entrada numa ação. Eu trabalho numa empresa aí de comunicação, publicidade pela Avenida de Macapá e Santana, e eu vejo algumas práticas ilegais. Ele quer que eu trabalhe depois das 6, não me paga hora extra, né? Me deixa sem comida, sem horário de almoço. Se eu fizer a denunciei este caboclo, ele pode me mandar embora? Bom, geralmente o que acontece quando o empregado vai buscar esse direito, né? Que está sendo violado ali, sem direito ao almoço, sem direito a diversas outras coisas, atrasos e tudo mais. Geralmente, o que acontece é quando a gente dá entrada, que a empresa ela é notificada, né? Por exemplo, você já buscou a empresa. O ideal é sempre haver essa comunicação com 30 dias de antecedência, tanto do empregado quanto do empregador. Aí você foi lá com a empresa e disse, olha, eu não quero mais continuar, eu estou me sentindo lesado nisso, naquilo, então eu quero sair da empresa. Aí o cara vai virar para ti, o empregador, e vai falar assim, pede para sair então, porque ele quer vantagem para ele, né? E aí tu vai falar, poxa, eu estou sofrendo tudo isso e ainda vou ter que ficar aqui, porque eu não quero perder o meu direito, né? Mas aí você já fez a comunicação para a empresa. Então, busque o advogado vai dar entrada na ação, né, com base em todas as provas que você tiver, e aí a empresa vai ser comunicada. E o que acontece? Nessas situações, muitos deles afastam logo o empregado. Recebeu a notificação, eles afastam, né, o empregado. Então, geralmente acontece essas situações aí, de afastamento após a Ele comunicação. sofre uma certa retaliação, né? Sim, e ele vai ter que pagar. Ele tem que pagar. Faz-se o cálculo, inclui todos esses horários a mais que você trabalhou, enfim. Essas horas de almoço não tiradas, se abusa, né? Paga a multa, né? A multa. Agora, falando sério, eu não tinha esse conhecimento jurídico na minha primeira empresa, lá em 2012. E uma das coisas que me fez sair foi que eu trabalhei 8 meses. Dos 8 meses, acho que eu recebi uns 2 ou 3, por questão de atraso. Atrasava muito lá. Eu digo, eu vou embora, porque aqui não dá. E eu não tinha esse conhecimento jurídico que eu tenho hoje, e acabei perdendo muita coisa. Fui muito prejudicado, né? Porque eu não aguentava mais. Eu saía meia-noite de casa, porque era noite, né? E voltava para casa 1h da tarde. Era o horário que a gente saía. Naquela jornada 12 por 36, né? Você trabalha 12 e folga 36. E era muito ruim para mim. E aí eu decidi sair e perdi muita coisa, porque eu pedi a demissão e tinha muita irregularidade ali naquele... Até hoje tem, né? Mas enfim. É muito bom correr, né, e pedir ajuda jurídica. E se possível, da doutora Líndria Rocha. Mas me diz uma coisa também, é melhor lá ou aqui? Aonde? Lá na empresa onde eu tava? É melhor lá na empresa onde tu tá ou é aqui? Ah, não, a empresa faz o quê? 2012, faz uns 13 anos, é isso? É por isso que eu fui para a área do direito, que eu não sou bom de exatas, não. Então, acho que faz uns 13 anos, 12 anos aí. Cara, aqui tá melhor, senão eu não estaria aqui. Pô, mas olha, fez eu trabalhar de manhã, de tarde, já tô aqui à noite trabalhando. Olha, doutora, depois a gente vai conversar no off. Então é um assunto muito interessante esse em relação à rescisão trabalhista. Muitas pessoas sofrem no seu trabalho
de certa forma, uma agressão, porque você fica ali com medo, receioso, porque você precisa sustentar a sua família, e é dali que você consegue tirar o seu sustento e, de certa forma, às vezes, ser humilhado no seu local de trabalho. Com certeza. Então, o trabalhador ele tem que ter ciência, né, desses direitos que ele tem e que ele não precisa ficar ali refém, né? Basta ter um conhecimento maior sobre os seus direitos, ou então buscar quem tenha, né, um advogado, uma orientação jurídica, para que ele não continue, né, passando por alguma situação constrangedora, alguma situação que venha ali prejudicar, e principalmente os seus direitos, né? Então, para dar mais uma reforçada, vou falar novamente sobre a situação. Não assinar um contrato, o TRST que a gente fala, né? TRCT, na verdade. Decisão de contrato. Isso. Antes do prazo, por exemplo, a empresa tem 10 dias, que é uma coisa que acontece muito. O que dá ensejo às ações? É porque a empresa faz primeiro a pessoa assinar para depois passa 20, pagar. 30 dias, 40 dias, Isso. às vezes nem paga. Aí as pessoas elas não têm noção, os trabalhadores às vezes não têm o conhecimento que tem que assinar quando a empresa já for efetuar o pagamento. Ou tá com dinheiro aqui, físico, para te entregar, ou tá com o Pix. Caiu o Pix, aí eu vou lá e assino, né? Então, já é uma orientação, tu só assina depois que o dinheiro estiver no bolso. O ideal é essa situação. Muitas vezes a empresa alega que não tem dinheiro naquele momento, né? Dinheiro na conta, aí assina. Sim, o ideal é isso. Que aí já iria evitar algumas ações, né? Pagou, aí vou e assino. Porque eu estou dando um comprovante para a empresa que eu recebi esse dinheiro. E eu não recebi. Às vezes a empresa não paga, né? E ter também muita atenção às datas. Porque muitas vezes a empresa, ela só tem que assinar essa aqui, essa folha e essa daqui. Tu não e a pessoa acaba nem lendo. Porque às vezes vai diversos empregados que estão saindo também, e aí tu tem aquele tempo ali limitado para assinar, para ler, né? E muitas vezes é letras miúdas e complexas, tu não consegue entender. Então eu assinei, tá? Aí lá o chefe vai me pagar, passou 10 dias não me pagou, passou 20 dias não me pagou. Quando chega com 30 dias, não, eu paguei ele sim, tá aqui, tá assinado todinho. Justamente. Tá? E ele não me pagou. E aí como é que a gente faz? Aí a comprovação. Sim, aí o ideal também é que quando a pessoa ela for assinar, ela fique com uma via, tá? Eles têm que dar uma via para você. Fique com uma via e verificar principalmente a data. Porque às vezes tu assinou, por exemplo, dia 15, mas a empresa colocou a data daqui a 10 dias para justamente qualificar como se ela já tivesse lhe pago, né? Então tem que se atentar às datas. No final, eu vou trazer numa outra oportunidade um modelo, né, do TRCT. Então, atrás tem um espaço para anotação. Nesse espaço, você pode colocar alguma anotação pessoal sua. Por exemplo, eu recebi tal dia, eu assinei tal dia, você coloque. Porque às vezes a empresa coloca uma data lá que não é a data que você está assinando. Mas você pode fazer a sua própria anotação, né, e entregar para a empresa. Olha, eu estou assinando aqui tal dia, tal, mas é o dia tal. E colocar a sua própria... assinar, né? Colocar o dia que foi assinado, tudo, em que situação aconteceu aqui, a hora, tudo, né? Para que seja mais uma forma de comprovar. Voltando, né, ao que o Pedro aqui falou, acontece muito, né? Acontece muito essa situação, eu só vou te pagar daqui tantos dias, né? E acaba enrolando. E aí você, mesmo ele tendo essa empresa tendo esse documento assinado seu, você também tem direito de dar entrada numa ação trabalhista, tá? Você vai, inclusive, vai servir tanto para o empregado quanto para você, essa prova. Por isso que é ideal que você tenha também uma cópia. E aí a gente vai juntá-la no processo, junto com alguns outros
documentos necessários para comprovar que você assinou naquela data. E até então, a empresa vai ter que provar que ela lhe pagou. Cadê o comprovante? Cadê o comprovante que ela fez o pagamento para você? Então, já vai caber à empresa provar que ela não pagou ou que ela pagou, né? Então, o empregado também não pode se sentir ali, não, eu assinei, então eu não vou ter direito de receber porque eu assinei. Não, procure um advogado. Você tem um prazo de até 2 anos para entrar com uma ação trabalhista e tentar reaver esse valor. E pior ainda, é pior para a empresa. Por quê? A empresa não pagando, por exemplo, naquela data que ela iria lhe pagar, ela paga um valor X. Aí muitas vezes a empresa não depositou FGTS, muitas vezes a empresa não recolhia INSS, FGTS, mas não repassava. E aí vem as multas. Então a empresa ia pagar um valor X, ela acaba pagando o valor um triplo, né? Porque não efetuou o pagamento dentro do prazo. Passando esses 10 dias, a empresa não efetuando o pagamento, você já tem direito a um salário de multa. Não precisa nem passar anos ou meses. Passando os 10 dias... 11 dias já tem o direito de pagar. Então, não me pagou na data que está dizendo aqui no papel. Passou os 10 dias depois, não me pagou, direito a um salário. E aí tem gente que espera um pouquinho mais, a empresa fica enrolando e tal. Não, vou dar tal dia, vai cair tal dia e tal, vai se passando os meses. Aí você vai ver esses valores atualizados. Por exemplo, valores de FGTS. Que não foram depositados, mas que foram recolhidos do contra-cheque do empregado, vão ser todos atualizados. Tá? Então, muitas das vezes a empresa perde até mais enrolando para pagar o empregado. Acaba tendo que pagar o triplo depois. Ao invés de resolver o problema. Pedro Ivan gosta assim que a gente faz logo aquela consulta jurídica, né? Ela tá aqui para responder pergunta. O seguinte, eu tenho uma pessoa que ela foi ver a questão trabalhista dela, tá lá assinada a carteira dela por uma empresa que ela já saiu há muito tempo, mas ainda consta que a carteira dela tá assinada no sistema. Como que eu consigo uma ação trabalhista em relação a isso? Vai ter que fazer uma ação para notificar a empresa, né? E eu acredito que não seja nessa área nem tanto trabalhista, já seria numa área civil, né? De responsabilização, né? Da empresa por conta desse nome sendo utilizado indevidamente. Quem sabe não está sendo utilizado para laranja, né? Alguém está colocando como se ela estivesse trabalhando ali e tem alguém recebendo esse salário. Na verdade, isso é um caso real. Eu tenho uma amiga que ela deixou de receber, de fazer parte do Bolsa Família, porque constava lá no sistema que a carteira dela estava assinada ainda. Sendo que ela já tinha saído da empresa fazia uns 5 anos que ela tinha saído da empresa. Aí imagina a dor de cabeça dela, ela teve que notificar a empresa para dar baixa na carteira dela. Eu disse, minha amiga, me dá aqui que eu mando, que já são 5 anos, eu mando ela recolher todos os teus FGTS, né, INSS e te pagar todo esse tempo, essa rescisão, né? De uma certa forma, você vai poder entrar também com uma ação trabalhista, mas também com uma ação civil em relação a essa responsabilização da empresa, né? Com relação a ela estar utilizando o seu nome ali. E se no caso você não receber, ela vai ter que lhe pagar todos esses anos que ficou ali assinado sua carteira. Pedro Ivan, 10 horas e 16 minutos, o Paulo já está dizendo assim, olha, pega o bacon. Pega o bacon. Doutora, agora de verdade, muito obrigado pela sua participação hoje. Ou agora eu vou deixar você fazer suas considerações finais do dia, porque daqui a... sem ser a sexta-feira que vem, na próxima, lhe espero aqui ou com vídeo ou presencialmente mais uma vez. Muito obrigado. Suas considerações finais. Bom, quero agradecer o convite de participar aqui do podcast. Obrigado ao Pedro Ivan, ao Sérgio Sá, que eu chamo Sérgio, mas é Antônio Sérgio, né? Antônio Sérgio. Que foi meu colega de faculdade. Muito grata pelo convite. Obrigada a todos que estão nos acompanhando essa noite.
E gostaria também de mandar um abraço fraterno para os meus familiares lá de Almeri, que estão também provavelmente nos acompanhando, a dona Dora, o seu Benedito. Almeri? Isso, de Você Almeri. era da terra do Vinei Sadala? Isso, justamente. Terra do acari, terra do queijo, que inclusive, né, meu paizinho tá vindo domingo para trazer um pouquinho para mim. Devede, viu? Então, um abraço para todos que estão nos acompanhando, tanto de Macapá quanto de Almeri e demais regiões. Espero que tenha sido valioso o conhecimento que trouxe aqui para vocês. E muito obrigada, boa noite a todos. Valioso foi muito, que o pessoal tá pedindo para voltar com esse assunto no próximo podcast que a senhora vier.